Você já percebeu que algo estranho está acontecendo no mundo? Como se as peças de uma profecia antiga estivessem finalmente se encaixando. A Bíblia alertou. Ela falou de um tempo em que ninguém poderia comprar ou vender sem receber um sinal. Um tempo de controle total. Um tempo em que a liberdade seria apenas uma ilusão. E agora surge o Drex, a moeda digital do Brasil. Chamam de futuro, chamam de inovação, chamam de progresso. Mas e se esse futuro for, na verdade, o início do fim? E se essa inovação for apenas o disfarce perfeito para a maior escravidão da história? Eles dizem mais segurança, mais rapidez, mais controle. E é justamente essa última palavra que deveria nos deixar em alerta: controle. Porque quem controla o dinheiro, controla as pessoas. Quem controla as compras e as vendas, controla o mundo. Será que o Drex é apenas um avanço econômico? Ou será o primeiro passo para aquilo que Apocalipse já nos avisou há milhares de anos? Hoje, eu vou te mostrar uma verdade inquietante. Uma ligação entre a tecnologia e as profecias bíblicas. Uma conexão que pode mudar a forma como você olha para o futuro e até para o presente. E antes de seguirmos, eu quero te pedir algo importante. Se inscreva agora no canal e ative o sininho. Aqui você encontra mensagens que vão abrir seus olhos para os sinais dos tempos e fortalecer sua fé em meio ao caos. Deixe também o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar milhares de pessoas que precisam ouvir esse alerta. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é só sobre economia, não é só sobre política, é sobre a batalha final, é sobre a marca da besta, é sobre o fim dos tempos. O Drex é anunciado como um marco da inovação. O governo apresenta como se fosse uma solução inevitável, o futuro do dinheiro. Mas você precisa entender o que está realmente por trás dessa moeda. O Drex é uma CBDC, Central Bank Digital Currency, ou moeda digital emitida pelo Banco Central. Isso significa que, diferente do real que você tem na carteira, ele não existe em papel, não existe em moeda física, não existe em espécie. É apenas um número dentro de um sistema controlado pelo Estado. Eles dizem que isso vai trazer mais praticidade, mais segurança, menos riscos de fraude, mais inclusão financeira e, de fato, é assim que será apresentado. Quem vai negar uma solução que promete acabar com filas, com burocracias, com golpes? Mas essa é apenas a superfície. Por trás das palavras bonitas, existe um poder de controle que talvez nunca tenha existido antes na história. Pense comigo. Quando você paga hoje em dinheiro vivo, ninguém sabe exatamente onde, quando ou como você gastou. Mas no Drex, cada transação será registrada. Cada compra terá um rastro. Cada movimento ficará guardado dentro de um banco de dados. E o detalhe mais importante, esse banco de dados não será seu. Será do sistema, do Banco Central, do governo. Isso significa que se um dia o sistema decidir que você não deve gastar, você não gasta. Se decidir que você não deve transferir, você não transfere. Se decidir que você não deve comprar, você não compra. É uma moeda que não está nas suas mãos. Ela está nas mãos de quem controla o sistema. E talvez você pense, mas isso nunca vai acontecer. O governo jamais faria algo assim. Será mesmo? Você já percebeu como, aos poucos, a liberdade vai sendo trocada pela promessa de segurança? Esse foi o padrão em todos os regimes que marcaram a história. De início, prometem segurança. Logo depois, chegam as imposições. E quando o povo nota, já é tarde demais. O Drex é apresentado como praticidade, mas pode acabar virando a prisão digital de toda uma geração. A Bíblia não deixa dúvidas. No livro de Apocalipse, capítulo 13, está escrito que chegaria um tempo em que ninguém poderia comprar ou vender sem receber o sinal da besta.
Pense nisso por um instante: comprar ou vender. As duas ações mais simples, mais comuns da nossa vida. Ir ao mercado, pagar um pão, comprar um remédio. Tudo condicionado a um sinal. Tudo sob o controle de um poder invisível, mas absoluto. Quando João recebeu essa revelação, há quase 2000 anos, isso parecia impossível. Como controlar uma cidade inteira sem dinheiro físico? Como impedir o comércio em uma vila, em um país, em uma civilização inteira? Era algo inconcebível para a mente humana da época. Mas Deus já estava mostrando o que viria. Hoje, esse cenário não só é possível, como já está sendo preparado diante dos nossos olhos. As moedas digitais, como o Drex, são apenas o começo. Um ensaio, um teste global, uma prévia do que pode se tornar uma realidade implacável. Essas moedas não são como o papel que você guarda na carteira. Não são como as moedas de metal que você sente na palma da mão. Elas não existem fisicamente. São apenas códigos, números, registros. Tudo sob o domínio de um sistema central. E esse sistema tem um poder que o dinheiro físico jamais teve. O poder de rastrear, o poder de vigiar, o poder de aprovar ou de negar. Pense bem, cada centavo que você gastar poderá ser registrado. Cada compra que você fizer terá uma autorização. Cada movimento da sua vida financeira estará exposto diante de quem governa o sistema. E a profecia não fala apenas de economia, ela fala de submissão. Porque quando o comércio está nas mãos de um poder central, já não se trata apenas de dinheiro. Se trata de controle espiritual, de domínio sobre a liberdade mais básica do ser humano, o direito de escolher. Imagine o que João viu em sua visão. Multidões inteiras aceitando a marca para poder sobreviver. Homens e mulheres cedendo diante da fome. Pessoas que, para não perderem o direito de comprar pão, sacrificaram a própria fé. Pais escolhendo o sistema para não verem seus filhos passando necessidade. Famílias divididas entre os que resistem e os que se ajoelham. Sociedades inteiras dobrando os joelhos diante de um poder global. Não por devoção, mas por desespero. E agora, olhe para o que estamos vivendo. Olhe ao redor. Não consegue perceber as semelhanças? Nunca antes na história houve tanta tecnologia para vigiar, rastrear e controlar. Nunca antes o mundo esteve tão próximo de um sistema capaz de prender toda a humanidade em um mesmo domínio econômico. O que parecia distante, o que parecia apenas simbólico, hoje se torna palpável. Hoje já não é teoria, é realidade em construção. Quando a Bíblia diz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, terão que receber o sinal, ela já estava nos alertando. Esse sistema não vai excluir ninguém. Não haverá escapatória. Todos serão alcançados. Do mais pobre ao mais rico, do mais simples ao mais poderoso. O Drex pode parecer apenas mais uma moeda digital, mas é um protótipo de algo maior. Um esboço de um futuro já descrito em Apocalipse. E se você ainda duvida, olhe para a tendência mundial. Cada nação, cada banco, cada governo já está caminhando na mesma direção. O mundo está se alinhando para o cumprimento de uma profecia antiga. E essa profecia não falha, porque tudo o que Deus revelou se cumpre. E o sistema da besta já está em construção. Muita gente imagina o anticristo como um monstro, mas a verdade é que ele virá como um líder carismático, sedutor, convincente, alguém que parece trazer esperança, alguém que oferece soluções para o caos. E o que ele vai oferecer? Paz, prosperidade, um sistema justo e equilibrado, algo que aos olhos da maioria vai parecer a resposta para os problemas da humanidade. Mas esse é o grande engano. A Bíblia diz que o inimigo se disfarça como anjo de luz. Isso significa que o anticristo não virá causando medo no início. Ele virá conquistando corações. Ele virá como a solução perfeita. E o Drex,
ou qualquer moeda digital global pode se encaixar nesse plano, porque ele será vendido como algo positivo, mas carregará em si a semente do controle. O que hoje parece apenas tecnologia pode se tornar um mecanismo para decidir quem vive dentro do sistema e quem será excluído. E pense, como resistir quando todos aceitarem? Como dizer não quando seus vizinhos, sua família, seus amigos já estiverem usando, comprando, vendendo? Esse é o poder do engano. Ele não vem pela força primeiro, ele vem pela aceitação. Agora, imagine esse cenário. Você vai ao supermercado, mas na hora de pagar, seu sistema não autoriza a compra. Por quê? Porque você não aceitou o sinal. Você tenta vender algo, mas ninguém pode comprar, porque sua conta está bloqueada. E não adianta ter dinheiro físico escondido em casa. Ele não vai valer nada. O mundo já terá migrado para o sistema digital. Esse é o poder de um controle central. E já vemos ensaios disso em vários lugares do mundo. Países testando moedas digitais, governos criando identidades digitais obrigatórias, tecnologias de reconhecimento facial em cada esquina. Tudo isso é vendido como segurança, mas na prática é a construção de um sistema de obediência total. E quando esse sistema estiver pronto, a profecia de Apocalipse será cumprida. A marca da besta não será apenas um símbolo. Ela será o selo que divide os que pertencem ao sistema e os que permanecem fiéis a Deus. Meu irmão, minha irmã, não se engane, o Drex em si pode não ser a marca da besta, mas ele representa um alerta, um aviso claro de que estamos caminhando para esse cenário. A cada passo, estamos mais perto do controle total. A cada nova tecnologia, a profecia se aproxima. E a pergunta que eu faço a você é: você está preparado? Porque quando esse tempo chegar, não será apenas sobre dinheiro, será sobre fidelidade, será sobre fé, será sobre permanecer firme quando o mundo inteiro estiver se curvando. O anticristo pode controlar corpos, pode controlar contas, pode controlar mercados, mas ele jamais poderá controlar a alma daqueles que pertencem a Cristo. Por isso não é hora de medo, é hora de decisão. Deus está te chamando para se posicionar, para confiar mais na eternidade do que nas promessas passageiras desse mundo. Porque enquanto o sistema do homem aponta para o caos, o reino de Deus aponta para a vitória. O Drex pode ser o prenúncio da marca, mas a cruz é a marca da salvação. Escolha hoje em quem você vai confiar, porque o fim está próximo. Mas para os que estão em Cristo, o fim é apenas o começo.